Muito bem, gente. Então, nas últimas aulas, nós falávamos dos protozoários flagelados. Os protozoários que utilizam um flagelo como estrutura de locomoção. E aí, nesse grupo, nós estudamos pelo menos 3 ordens principais, que foi a ordem Diplomonádida, que tem como principal representante a Giardia, protozoário flagelado. Estudamos também a ordem Tricomonádida, onde está inserido Tritricomonas fetus. E estudamos também, por fim, a ordem Kinetoplastida, que reúne 2 gêneros importantíssimos, que é o gênero Trypanosoma, com pelo menos 3 espécies de importância principal aqui no Brasil, que é o Trypanosoma vivax, evans e o Trypanosoma cruzi. E aí, na semana passada, a gente finalizou o estudo dos flagelados, apresentando o gênero Leishmania. E aí a gente falou, né, de 2 espécies de importância, que é a Leishmania chagas, que causa a forma visceral da doença, e falamos também da espécie Leishmania brasiliensis, que causa a forma cutânea e a forma mucocutânea. Muito bem, pessoal. Hoje a gente começa a estudar os apicomplexos, ou seja, os protozoários que não apresentam estruturas externas de locomoção. E por isso, por não apresentar estruturas externas, os apicomplexos, eles são enquadrados como parasitos obrigatórios. E aí, pessoal, dentro desse grupo, dentro desse filo apicomplexo, a gente vai ter vários gêneros e várias espécies de importância relacionada. Aqui, assumindo interesse não apenas veterinário, mas também grande importância em saúde pública, pela possibilidade de infectar humanos. E aí, quando eu penso em filo apicomplexa, a gente vai ter 5 gêneros principais, que a gente vai estar estudando aí nas próximas semanas. E quais são eles? Toxoplasma, que causa a toxoplasmose, hoje um grave problema de saúde pública. A gente vai estudar também o gênero Eimeria, o gênero Isóspora, que é uma parasitose especialmente grave em aves. Nós vamos estudar o gênero Cryptosporidium e finalizaremos o filo apicomplexa estudando as babésias. Então, pessoal, é um grupo que, de forma geral, ele apresenta uma marcante variabilidade genética. E essa variabilidade, ela é traduzida na prática em cima de diferentes gêneros e diferentes espécies. Então, hoje, pessoal, qual é o objetivo da aula? Eu vou dar uma visão geral do filo apicomplexa, todas as características estruturais e também biológicas, e já na próxima semana a gente começa a detalhar as principais espécies relacionadas ao grupo, ao filo apicomplexa. Pessoal, de maneira geral, os protozoários que estão agrupados aqui nesse grupo,
eles apresentam na sua estrutura o que chamamos de complexo apical. Tá? Todo apicomplexo, ele traz uma estrutura chamada complexo apical. E esse complexo, como a gente vai ver, ele está diretamente envolvido na etapa de penetração celular. A gente está falando de parasitos intracelulares. E para que ele possa invadir essa célula, sem comprometer a estrutura de sua membrana, ele precisa de artifícios. E quem vai viabilizar esse processo? Exatamente esse complexo que nós chamamos de complexo apical. Bom, esse complexo, pessoal, quando analisado na microscopia, aqui tem uma imagem bem interessante. Esse complexo, na verdade, ele é formado por um conjunto de organelas secretoras. Organelas estas que não são encontradas em nenhum outro grupo de parasitas, apenas aqui, nos apicomplexos. E aqui, além de ruptrias, compondo esse complexo apical, a gente vai ter também conoides, que é uma espécie de organela, e micronema. Então, o complexo apical é toda essa estrutura aqui, olha, situada no polo anterior da célula. E como eu falei, é formado por organelas secretoras, ruptria, micronema e conoide. Pessoal, são essas organelas que permitem o parasito não apenas aderir, mas também invadir a célula, sem que haja comprometimento na sua estrutura. Então, pessoal, o que a gente pode concluir aqui? Que o complexo apical é que vai viabilizar todo o processo de penetração parasitária à célula hospedeira, permitindo que o parasito dentro da célula, já no meio intracelular, inicie uma etapa de multiplicação. Tá bom? Então, o complexo apical, que eu mencionei anteriormente, é a estrutura que vai auxiliar na etapa de penetração parasitária à célula hospedeira. Que célula, pessoal? Aí vai variar de acordo com a espécie estudada. E aí, nesse momento em que o parasito entra na célula pelo complexo apical, ele vai iniciar uma etapa de multiplicação. Que no caso aqui, pessoal, dos apicomplexos, se faz como? Uma multiplicação por esquizogonia. Então, lá na frente eu vou explicar melhor o que é a esquizogonia. Mas como a gente vai ver, pessoal, a esquizogonia é um tipo de multiplicação assexuado também. Por que assexuado? Porque a gente não vai ter troca de material genético aqui. No entanto, a esquizogonia é um processo muito mais eficiente quando comparado com a fissão binária, que é a forma típica de multiplicação dos flagelados. Por que é mais eficiente? Porque na esquizogonia, a partir de uma mesma célula, são geradas milhares de outras ao mesmo tempo.
É uma formação concomitante. E a esquizogonia, pessoal, é a forma típica de multiplicação de qualquer apicomplexa. Então, à frente eu tenho mais imagens e a gente vai conseguir entender melhor o que é esse processo esquizogônico, tá? Mas nesse início aqui, o que é importante a gente considerar? Que, sendo uma apicomplexa, independente qual seja a espécie, olha só, sempre vai apresentar esse complexo apical, tá? Que é formado por essas organelas secretoras, Ruptria, Micronema e Conoide. E se é uma apicomplexa, a forma de multiplicação típica é sempre por esquizogonia, tá? E isso vai estar ocorrendo aonde, pessoal? Normalmente em células intestinais, dentro de enterócitos. Por isso que é tão comum, especialmente na fase aguda da infecção, esse animal desenvolver quadros de enterite, diarreia, quadros de má absorção, devido ao comprometimento das células intestinais causadas pela multiplicação do protozoário, por esquizogonia, tá? Então, à frente, a gente detalha melhor isso. Então, pode repetir, por favor, professor? Posso sim. Qual parte? Do que forma o quadro, os sintomas, essas coisas, por favor. Isso. Como a esquizogonia, ela normalmente ocorre dentro de células intestinais, normalmente, não é uma condição obrigatória, mas 90% dos casos que a gente vai estar estudando ocorre em células intestinais, em enterócitos. Esse processo de multiplicação aqui, pessoal, ele normalmente está ligado a um quadro de enterite, tá? Ou seja, uma inflamação intestinal. Isso é muito comum. E acompanhando esse quadro de enterite, é comum também observarmos diarreia, que normalmente aqui é do tipo mucossanguinolenta, e também quadros de má absorção, tá? Então, se eu estou falando de apicomplexa, eu sempre vou considerar, olha, essas duas características que eu mencionei há pouco. Primeira, presença do complexo apical. E qual é o segundo aspecto comum? O tipo de multiplicação, que se faz sempre por esquizogonia. Tá? Ok, professor, obrigado. Nada. Pessoal, qualquer dúvida é só falar, tá bom? Professor. Oi. Eu não sei se o senhor ainda vai falar, mas é que eu reparei pelo nome. No outro slide, por favor. No último, que o senhor acabou de botar, você botou um nome de morgonela, eu acho, que tem a ver com a apicomplexa. Se o senhor puder voltar para eu ver o nome. Não estou conseguindo voltar aqui no meu... Estou tentando aqui voltar, mas ele não está indo. Acho que é apicoplasto, né? Isso mesmo que eu ia perguntar. Apicoplasto. Então, é uma organela que integra esse complexo apical, tá? Mas as principais organelas que a gente vai dar ênfase aqui são ruptrias, micronemas e conoides. Tá? Tem algo ligado a cloroplasto, algo do tipo? Não. O nome remete, né? Remete, mas não tem nada, não tem nenhuma relação direta, não.
De qualquer forma, à frente eu tenho mais imagens, e aí eu tento detalhar melhor isso. Tá bom, obrigada. Nada. Mas o que é importante a gente considerar? Que sendo uma apicomplexa, vai ter esse complexo apical, e é o complexo apical que vai auxiliar na etapa de invasão celular. Tá bom? Bom, pessoal, morfologicamente, esses protozoários, eles acabam também assumindo, né, um contorno alongado, né, assim como a gente viu antes para o Trypanosoma e a própria Leishmania. Mas aqui é um aspecto em banana, como a própria literatura fala. Então, assumindo um aspecto em banana. E eles são geralmente encontrados dentro de células. E aí essas células, elas acabam variando em cima das espécies de apicomplexo estudado. Né? Célula intestinal, célula endotelial. Então, aqui nessa imagem, só para ilustrar isso, eu trago um exemplo de uma apicomplexa. No caso aqui em questão, é o toxoplasma, onde a gente percebe esse formato em banana, que eu mencionei há pouco. Essa estrutura aqui mais corada, que está disposta na região central, é o núcleo. Então, são organismos uninucleados. E sempre no polo anterior da célula, a gente vai notar a presença do complexo apical. E o complexo apical, pessoal, ele só é observado em microscopia eletrônica, ok? A gente não vai conseguir observar esse complexo na microscopia de luz, apenas em microscopia eletrônica. E esse complexo, pessoal, ele está diretamente envolvido não apenas na etapa de reconhecimento, e interação celular, mas ele que vai viabilizar todo o processo de infecção da célula pelo parasita. Então, pessoal, é fundamental para a biologia dos apicomplexos. E aí, pessoal, já falando aqui dos tipos de reprodução que a gente vai encontrar no grupo, os apicomplexos são os únicos protozoários que se alterna entre uma reprodução assexuada e uma reprodução sexuada. Até então, quando estudávamos os flagelados, eu falei que a reprodução é apenas de forma assexuada por fissão binária. Aqui nos apicomplexos, além de uma reprodução assexuada, a gente vai notar também uma reprodução sexuada, que pode ocorrer dentro de um mesmo hospedeiro, no caso de ciclos monoxenos, ou então em hospedeiros diferentes, no caso de ciclos heteroxenos. A assexuada, ela tem como objetivo a proliferação do protozoário. O objetivo aqui é proliferar, formando, a partir de uma mesma célula, milhares de outras células, que é o processo de esquizogonia que eu mencionei há pouco. Ok? Então, o objetivo da reprodução assexuada aqui é proliferar o protozoário. Enquanto que na reprodução sexuada, o objetivo é diferenciar-se.
Então, nesse tipo de reprodução sexuada, a partir da troca de gametas, e lá na frente eu vou detalhar melhor isso, a formação de estruturas infectantes e também resistentes no ambiente que garantirão a infecção de novos hospedeiros. E aí, qual seria essa estrutura infectante resistente que vai ser formado aqui no ciclo sexuado? Exatamente o oocisto, que eu estou apresentando aqui para vocês, ó. Então, isso é mais um ponto que a gente vai extrapolar entre os apicomplexos. Toda vez que eu estiver falando de reprodução sexuada, que é aquela que há troca de material genético, troca de gameta, pessoal, o produto associado a ela sempre vai ser a formação dos oocistos, que é essa estrutura de resistência que eu estou colocando aqui para vocês. Tá bom? Como grande parte das espécies tem o seu ciclo ocorrendo dentro de células intestinais, dentro de enterócitos, uma vez formado, esse oocisto, ele é liberado para o ambiente junto às fezes do hospedeiro infectado. E aí no ambiente vai contaminar solo, água, alimento, colocando em risco a saúde de outros animais. Então, sempre alternando entre uma reprodução assexuada e uma reprodução sexuada. Reprodução assexuada, o objetivo é proliferar. A partir de uma mesma célula, formar milhões. E na reprodução sexuada, qual é o objetivo? Se diferenciar. Tá? E alguma dessas reproduções tem intermediários, professor? Pode ter, mas não é obrigatório. A gente tem espécies de apicomplexas que o ciclo ele é finalizado dentro de um mesmo hospedeiro. Então, dentro de um mesmo hospedeiro, a gente vai ter alternâncias na reprodução assexuada e na reprodução sexuada. Tá bom? Muito bem, pessoal. Então, falando da Professor, desculpa, o senhor pode repetir? Alguém me removeu da reunião e eu não ouvi nada do que eu perguntei para o senhor. Isso, esse ciclo, essa reprodução assexuada e sexuada, pode ocorrer dentro de um mesmo hospedeiro? Pode, mas pode ocorrer também em hospedeiros diferentes. Então, depende da espécie de apicomplexa que a gente estiver estudando. Tá certo? Mas sempre, pessoal, envolvendo uma reprodução assexuada e uma reprodução sexuada. Foi? Foi sim, obrigada. Nada. E aí, pessoal, falando da reprodução assexuada, inicialmente, ela pode ser de dois tipos, tá? A endodiogenia e o processo de esquizogonia. Bom, na endodiogenia, pessoal, o que se tem é a formação concomitante de duas células filhas no citoplasma da célula-mãe, através de um brotamento interno. Então, na endodiogenia, a partir de uma mesma célula, de uma célula genitora,
é formado dentro dela duas células filhas, que passam pouco a pouco a ocupar o citoplasma celular até cursar com o rompimento dessa célula-mãe. Bom, a endodiogenia, ela é observada no ciclo de alguns apicomplexos, por exemplo, no toxoplasma. E ela pode ocorrer em diferentes células. Tá? É a forma típica de multiplicação no hospedeiro intermediário. Então, quando a gente estiver estudando o toxoplasma, eu vou detalhar melhor esse processo de endodiogenia. Mas sendo uma apicomplexa, pessoal, essa reprodução, ela também se faz por esquizogonia. E na esquizogonia, o que a gente vai ter? A gente vai ter uma replicação múltipla do DNA parasitário, formando como consequência milhares de células filhas. Aqui na endodiogenia, a partir de uma célula, é formada duas, por brotamento interno. Só que na esquizogonia, como eu estou falando de uma replicação múltipla, pessoal, a partir de uma mesma célula, são formadas milhões de células filhas. Então, um processo que é muito mais eficiente quando a gente compara com a endodiogenia, que é encontrada em alguns apicomplexos. Então, aqui, olha, nesse slide, a gente tem algumas imagens que demonstram melhor esses dois processos de multiplicação assexuado. Aqui, inicialmente, a endodiogenia e aqui a esquizogonia. Então, na endodiogenia, pessoal, olha só, dentro de uma mesma célula, de uma célula genitora, é formado no seu citoplasma duas células, através de um brotamento interno. Tá? Isso é a endodiogenia. Enquanto que na esquizogonia, a partir de uma mesma célula, são formadas milhares de outras células. É um processo muito mais eficiente, concordam? A partir de uma mesma célula, eu tenho a formação de milhares de outras células. Esse processo aqui de esquizogonia, ele também, pessoal, ele é chamado de merogonia. Aqui, ó. E, consequentemente, ele vai formar uma estrutura que nós chamamos de merontes. Meronte ou esquizonte, que é gerado dentro da célula hospedeira. Então, no momento em que o parasito ele infecta esse animal, através do seu complexo apical, ele vai penetrar a célula intestinal, por exemplo, aqui um enterócito, e aí dentro dessa célula intestinal, ele vai formar o meronte. E aí o meronte, por merogonia, ele vai formar milhares de células filhas. Então, o que a gente tem aqui nesse corte histopatológico? Uma célula intestinal, e dentro dessa célula intestinal, a gente consegue visualizar vários merozoítos. Então, o termo merozoíto é por quê? É porque descende de um processo de multiplicação assexuado que nós chamamos de merogonia.
tá? Então, na merogonia, pessoal, a partir de uma mesma célula, chamada de meronte, são formadas milhares de células filhas, chamadas merozoítos. Então, professor, eu posso dizer que no ciclo merogônico ou na merogonia, o produto associado sempre vai ser a formação de merozoítos? Sim. Daí o termo, merozoíto. Por quê? Porque descende de uma etapa de multiplicação por merogonia. Tudo bem até aqui, pessoal? Vinícius. Oi. Professor, o que esses merozoítos fazem nas células, então? Para Isso. causar esses danos? Isso. O que acontece? Olha, o que é importante a gente considerar aqui, pessoal? Que o ciclo merogônico, ele corresponde ao ciclo patogênico da infecção, de qualquer apicomplexa, de qualquer. Por quê? Porque, invariavelmente, o ciclo merogônico, ele cursa com comprometimento de um número muito grande de células. Como a merogonia é uma etapa de replicação múltipla do DNA parasitário, a partir de uma mesma célula são formadas milhares de células filhas, merozoítos, que vão, pouco a pouco, consumir o citoplasma da célula parasitada, resultando na sua lise. Então, aqui, por exemplo, eu estou falando de um enterócito, de uma célula intestinal. E aí, pessoal, o resultado disso é a completa ruptura dessa célula. É tanto merozoíto que é formado dentro da célula que a célula não suporta. Ela se rompe. E essa ação lítica, ela está diretamente envolvida no desenvolvimento clínico. É nesse momento em que essas células começam a ser rompidas, é que o animal ele inicia o desenvolvimento clínico da infecção, que normalmente é dado como? Por uma enterite, já que eu estou tendo células intestinais sendo rompidas, então isso leva a um processo inflamatório generalizado na região, o que chamamos de enterite. Acompanhando esse quadro inflamatório, o animal ele vai apresentar muitas vezes diarreia. Eu tenho um comprometimento na taxa de conversão alimentar. Por quê? Porque se eu tenho lise celular, eu tenho atrofia de velocidades intestinais. Então, isso reduz a capacidade de absorção do epitélio. E aí, pessoal, se eu tenho comprometimento na conversão alimentar e atrofia de velocidades, qual é o resultado disso? Emagrecimento. O animal, muitas vezes, vai apresentar um quadro caquético e diminuição na performance produtiva. Compromete o ganho do animal. Aqui, claro, falando de animais de produção, né? Aves, ruminantes, que são muito suscetíveis à infecção por esses protozoários. Então, o ciclo merogônico, ele corresponde à forma patogênica. Por isso, por quê? Porque vai evoluir para um comprometimento maciço de células. E aí, nesse momento em que eu tenho a lise celular, o animal
ele começa a desenvolver a forma clínica. Tudo bem, pessoal? Isso ficou claro? Sim, obrigada, professor. Nada. Já a reprodução sexuada, pessoal, aqui, ó, é demonstrando a lise, tá? Ação patogênica. Já a reprodução sexuada, ela ocorre sempre após a reprodução assexuada. Então, pessoal, no início, o objetivo do protozoário é se proliferar. Então, a partir de uma célula, formar milhares de outras. No entanto, em um dado momento neste ciclo, por mecanismos que ainda desconhecemos, os merozoítos que foram formados do ciclo assexuado, eles começam a se diferenciar em células especializadas, que nós chamamos de gametócitos, tá? Lá na frente eu vou explicar melhor isso. Então, eles começam a se diferenciar em gametócitos dentro de uma célula intestinal, dentro de uma célula hospedeira. Então, aqui, pessoal, tanto o ciclo assexuado quanto o ciclo sexuado, ele é intracelular. Está ocorrendo dentro de um enterócito, por exemplo. Então, nesse momento, olha, os merozoítos, ao invés de infectar a célula e reiniciar uma etapa de multiplicação assexuado, eles começam a se diferenciar, tá, em gametócitos. Então, parte vai formar o microgameta, olha, dentro da célula intestinal, e uma parte desses merozoítos, em uma outra célula, ele vai formar o macrogameta. O microgameta, pessoal, é o gameta masculino, enquanto que o macrogameta corresponde ao gameta feminino. E aí, olha, da fusão entre o macro e o microgameta, o que a gente vai ter, pessoal? Inicialmente, a formação de um zigoto, que dentro da célula intestinal se encista para formar o oocisto. Isso tudo está ocorrendo dentro de uma célula hospedeira. E aí, pessoal, no momento em que esse oocisto ele é formado, ele vai romper essa célula intestinal, ganhando acesso ao lúmen, e aí, juntamente com as fezes, esse oocisto ele vai ser liberado para o ambiente, né, contaminando solo, alimento, contaminando água. Quando um outro hospedeiro ingere acidentalmente esse oocisto, aí o ciclo ele é reiniciado. Então, Oi. não existe cruzamento de merozoítos, é a diferenciação que eles vão se diferenciar e vão se unir, é isso? Perfeito. Não existe um pai e uma mãe, existe essa transformação deles. Isso mesmo. O merozoíto ele é formado no ciclo assexuado. E aí são formados milhares de merozoítos, não é apenas um. Em um dado momento, nesse ciclo, parte desses merozoítos se diferenciam para formar o microgameta em uma célula intestinal e uma outra parte se diferencia para formar o macrogameta, que é o gameta feminino. Da fusão entre o gameta feminino e o masculino é formado quem? O oocisto.
Então, pessoal, toda vez que eu estiver falando de reprodução sexuada, de gametogonia, que é como essa etapa é conhecida, por que gametogonia? Porque eu tenho troca de gametas, eu tenho troca de material genético, o produto sempre vai ser a formação de oocistos, que vai ser liberado nas fezes. Professor, eu me perdi numa parte rapidinho. O merozoito, ele vem de uma reprodução assexuada, né? Mas a junção do micro e do macro, que forma o oocisto, é uma reprodução sexuada, é isso? Isso. Olha só, aqui eu tenho uma outra imagem, olha, que demonstra melhor esse ciclo gametogônico, essa gametogonia. O que acontece, ó? No momento em que o merozoito ele foi formado, a partir da etapa de multiplicação assexuada, parte desse merozoito, ó, vai infectar uma célula intestinal e se diferenciar em macrogameta ou gameta feminino, e uma outra parte vai infectar uma outra célula intestinal, porém agora para formar quem? O microgameta, também chamado de gameta masculino. O macrogameta, pessoal, é essa estrutura maior e imóvel, completamente intracelular. Já o microgameta, ele é menor e ele é flagelado. É a única fase do ciclo de uma apicomplexa que ele é dotado de motilidade. Por quê? Porque o microgameta ele traz um flagelo. Então, olha, formado dentro da célula intestinal, o microgameta ele sai dessa célula e ele vai fecundar exatamente a célula onde está o macrogameta. E aí, da fusão entre o macro e o microgameta, é formado o zigoto. Isso tudo ocorrendo dentro de uma célula intestinal, que rapidamente se encista para formar quem? O oocisto. Que então vai ser liberado para o ambiente junto às fezes do hospedeiro. Tá? Por isso, pessoal, que essa etapa aqui também é conhecida como gametogonia, devido à fusão entre o microgameta e o macrogameta. Ficou claro isso? Ficou sim, professor. Bom, pessoal, ocorre que, frequentemente, esses oocistos que foram gerados do processo de multiplicação sexuada, eles são liberados para o ambiente ainda imaturos, ou não esporulados, como a gente fala. E nessa forma não esporulada, ele não consegue infectar novos hospedeiros. Então, pessoal, preste atenção para isso. Isso aqui é importante. Para que um novo ciclo ele possa ser reiniciado no ambiente, é fundamental que esse oocisto ele passe por uma etapa de maturação. E essa etapa de maturação nós chamamos de esporogonia ou simplesmente esporulação. Normalmente, esse processo está ocorrendo no ambiente, e se faz no ambiente é influenciado por fatores ambientais, principalmente temperatura, umidade. E desse processo, olha, de esporulação,
é formado dentro do oocisto estruturas infectantes. E essas estruturas nós chamamos de esporozoítos. Ok? Então, pessoal, para que um novo hospedeiro ele possa adquirir a infecção, ele precisa obrigatoriamente ingerir oocistos esporulados. E quando eu falo cisto esporulado, é aquele que traz já no seu interior o esporozoíto, que é a forma infectante de fato. Inicialmente é formado o esporocisto, e aí dentro do esporocisto a gente vai observar a formação dos esporozoítos. Tudo bem? Olha só aqui essa imagem. O que a gente tem aqui? Um oocisto maduro, já esporulado, já passou pela etapa de esporogonia, e aí dentro dele, olha, o que a gente tem? Ó, 4 esporocisto, 4. E dentro de cada esporocisto, a gente vai ter 2 esporozoítos. Então, aqui uma imagem de microscopia. 4 esporocistos, e dentro de cada esporocisto, a gente vai ter 2 esporozoítos. A forma infectante é o esporozoíto. Vinícius. Oi. Depois da fecundação, vai ter sempre 4 esporocistos? Isso, olha, nesse exemplo aqui, por exemplo, olha, aqui eu estou falando do gênero Isóspora, o oocisto esporulado, ele contém dentro dele 4 esporocistos, tá vendo? 4, que são essas estruturas maiores. E dentro de cada esporocisto, a gente vai contar 2 esporozoítos. Então, digamos, se o animal ele ingere esse oocisto, ele ingere quantos esporozoítos? 8. É só contar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Eu tenho 8 esporozoítos. 8 possíveis formas ingressantes em células. Ok? Então, olha só. Do processo de fecundação sexuado, da gametogonia, o que é formado? O oocisto. Só que, na maioria dos casos, pessoal, esse oocisto, ele é liberado ainda imaturo para o ambiente. Ainda não esporulado. E aí, nessa forma aqui não esporulada, ele não vai conseguir infectar outros animais. Então, ele precisa passar por uma esporogonia, ou uma esporulação. Isso ocorre onde? Normalmente no meio ambiente. E aí vai ser influenciado por temperatura e umidade. O que acontece? Finalizado a esporogonia, o que vai ser gerado dentro desse oocisto? Vai ser formado inicialmente os esporocistos, tá? E dentro do esporocisto, aí sim, a gente vai ter a formação do esporozoíto. Por que faço questão de falar isso com vocês? Porque dependendo qual seja a espécie de apicomplexa, olha só, a configuração, a morfologia do oocisto, ele vai variar.
Então, aqui, por exemplo, eu tenho um oocisto que é formado por 4 esporocistos. Tá vendo? Tem 4 diferenciações dentro dele. E aí, dentro desse esporocisto, eu vou ter quem? Os esporozoítos, que normalmente eu não consigo ver na microscopia. Eu só consigo contar os esporocistos. Tá? Porém, tem espécies de apicomplexas que, ao invés de trazer 4 esporocistos, trazem 2 esporocistos. Nesse caso, com 2 esporocistos, dentro de cada esporocisto, a gente vai contar 4 esporozoítos. Então, pessoal, a organização interna do oocisto esporulado, ele vai variar de acordo com as espécies estudadas. O que é importante a gente considerar agora? Que para que a infecção de um novo hospedeiro ocorra, esse oocisto, ele tem que apresentar dentro dele esporozoítos, tá? Que são essas formas invasivas. Tudo bem, pessoal? Tudo, professor. Gastei 5 folhas do meu caderno só com essa aula, mas tá tudo bem. E olha que a gente está começando a falar dos apicomplexos, né? Pessoal, desculpe aí o avançar da hora, tá? Para uma aula introdutória, eu acho que eu já passei alguns conceitos, algumas nomenclaturas importantes, tá? Peço que vocês não